dia, que de acordo com o prognóstico da medicina, não haverá muito tempo de vida. Como lidar com esse contexto de vida, tendo um ente querido dentro dessa condição existencial? Como manter a gratidão a Deus? Como manter viva a fé, a esperança? Né? Lenilson, eu tenho sempre duas referências nessas situações, porque nós temos uma dificuldade muito grande em falar de morte. Uhum. Até mesmo nós espíritos, quando nós falamos de morte, a morte do corpo. É estar muito de bem consigo com a vida para enfrentar, sabendo uma doença que não tem cura, entre aspas, nós sabemos nessa encarnação, que o espírito passar por isso, porque a própria doença é um processo educativo para o espírito, uma outra encarnação, de acordo com o comportamento dele, tá curadinho para próximo, né? Dois grandes espíritos que eu posso chamar que teve ela, esclerose lateral amiotrófica, um muito conhecido do nosso meio espírita, que foi Jerônimo Mendonça, da cidade de Tuiutaba. Jerônimo Mendonça, ele nos ensinava como enfrentar esses desafios, porque ele vai perdendo movimento aos poucos, né? E Jerônimo nunca se revoltou. Ele foi conversar com o Chico quando iniciou o processo, porque ele era um jovem, forte, autorofilista, homem de academia, aquela coisa toda. O Chico, para ele que o Chico falou, olha, Jerônimo, você tem que tomar cuidado com a síndrome do coitadinho. E depois disso ele começou, mesmo todo travado, andar pelo Brasil inteiro numa perua Kombi e fazendo palestras. Ele chegava nas cidades, carregado, tinha um calor imenso. Ele não mexia os braços, não mexia as pernas. Se vocês procurarem palestra de Jerônimo Mendonça, aí no YouTube vocês vão achar várias, profundo conhecedor, e tinha um bom humor extraordinário. Eu digo para você, você imagina você ficar dependente de tudo e de todos. Alguém para te dar água, alguém para te dar alimentação. Gente, para você ir no banheiro, não é bom ir no banheiro sozinho. É bom. Ficava Sem dúvida. Precisava de Jerônimo era ajuda. maravilhoso. Jerônimo tinha um bom humor maravilhoso. Ele era amigo de Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos. Ia muito no show de Roberto. Roberto, quando ele via Jerônimo no palco, no final do show, ele ia cumprimentar Jerônimo. E Jerônimo dizia assim para ele, com muito bom humor: Roberto, hoje eu fiz mais sucesso que você. Como, Jerônimo? Quando você terminou o show, as pessoas te aplaudiram de pé, mas eu saí daqui carregado. É muito bom ver, Jerônimo, a forma de enfrentar a doença. É diferente, meus amigos. Ele venceu a própria doença. Ela não nos vence, só quando eu me entrego. O outro é o grande professor chamado Maury Schwartz. Ele escreveu um livro chamado A Última Grande Lição, livro extraordinário. Ele também teve esclerose lateral amiotrófica. Como ele lidou com isso? É claro que sempre o primeiro momento são momentos difíceis do enfrentamento. Ele começou a escrever pequenos koans budistas e começou a valorizar cada segundo da vida dele. Você vai encontrar esse relato na obra. Por exemplo, quando ele paralisou o braço direito, que ele começa a valorizar o braço esquerdo. Obrigado pelo braço esquerdo, que ainda movimento. Quando ele perdia o movimento dos braços, ele valorizava o movimento que ainda das pernas que poderiam andar. Quando as pernas paralisaram, ele começou a valorizar que ainda podia ver. Quando os olhos físicos já não poderiam ver, enxergar, ele já via além. E assim ele foi apagando aos poucos, mas valorizando cada minuto da nossa vida. E encerra com Francisco de Assis. Quando o Frei Leão estava com ele estava capeando no jardim da sua pocílula. Frei Leão, muito pensativo sobre vida e morte, e pergunta: Pai Francisco, meu pai, se você soubesse que fosse morrer amanhã, o que você faria?
Francisco responde: eu continuaria capinando em meu jardim. Quando você está muito bem com a vida e consigo mesmo, se você soubesse que ia desencarnar, você continua fazendo as mesmas coisas. Eu não preciso correr para pedir perdão para ninguém. Porque a maior dor quando o espírito chega no plano espiritual não foi nem os erros, foi aquilo que deixou de fazer. Então, meu amigo, minha amiga, a noite só está começando. Faça a vida valer a pena. E fazer a vida valer a pena não é o carpe diem, aproveite a vida doidado, desesperadamente. Não. Faça o que você tem que fazer tranquilamente. Saboreie a vida. Agora eu encerro mesmo com Mário Quintana, que sinto fome de coisas sólidas, mas eu tenho ânsia de viver apenas as essenciais. Porque chega um momento na vida da gente que a única coisa a se fazer é lutar ferozmente para inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Muita paz para todos. Um abraço no coração.